Ótimo, maravilha. Muito bem. Muito obrigado pelo feedback, pessoal. Muito obrigado. E é um prazer muito grande. Sejam todos bem-vindos aqui na live Self-Esteem. Esse é um programa, na verdade, de entrevista que essa nova agência de marketing e publicidade que surgiu em Portugal e que tem uma atuação aberta para todo o Brasil e principalmente para a Europa. E foi criado esse programa Live Self-Esteem para que quinzenalmente a gente tenha um bate-papo de entrevistas com personalidades da Europa. Tá? Hoje nós temos um convidado especial, daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Nós estamos ao vivo simultaneamente no Facebook e no Instagram. E você que está no Instagram, pega aquele aviãozinho aí do lado ó, e já manda, né? Já manda o aviãozinho para os amigos, porque o conteúdo hoje é espetacular. Nós vamos falar sobre design estratégico, um negócio diferente, um conteúdo muito profundo, com um profissional extremamente qualificado. Então, assim, se você até pega um caderninho aí, né, Eber, nosso presidente, daqui a pouco eu vou apresentar também o web para ele dar uma boa noite, mas se você quiser pegar o seu caderninho para anotar, que vai vir muita coisa boa. Então, o pessoal que está no Facebook pode compartilhar no seu próprio perfil e transmitir ao vivo. Fique à vontade para compartilhar com os amigos. Tá? Nós queremos comunicar para vocês que nós já estamos aí com um concurso novo no Instagram. Tá? No Instagram e no Facebook é um concurso chamado Amo-te Portugal. Ele foi ao ar hoje pelo Instagram e o Facebook da Self-Esteem. E esse concurso é para você que ama Portugal, nos mandar uma foto sua autoral daquele lugar que você acha sensacional em Portugal, envia para nós e nós vamos premiar, né, tanto no Facebook como no Instagram, um casal, né, uma pessoa com direito a um convidado para jantar no conceituado restaurante de Bacalhau. Olha só, que maravilha, né? Fantástico. E se você acesse o nosso Instagram e Facebook, veja como é o regulamento, participe desse sensacional concurso que nós estamos lançando hoje nas nossas mídias sociais. E para a gente adentrar já no nosso assunto, hoje a gente já começa com o nosso presidente da Digital Self-Esteem, Eber Loureiro. Boa noite, Eber. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Pessoal da Europa. Pessoal, na verdade, o pessoal do Brasil é boa tarde ainda, né? Boa noite. É um prazer, é uma honra estar aqui participando de tudo isso que está acontecendo, né? De uma forma tão natural, orgânica, né, Paulo? Da última vez na nossa live, uma vez nós contamos um pouquinho como é que a Self-Esteem surgiu, né? Não foi em laboratório de forma alguma, mas foi um parto totalmente orgânico, natural e tem sido dessa forma, né? A gente tem trabalhado para servir as pessoas aqui na Europa com aquilo que a gente está nas nossas mãos, né? Aquilo que Deus permitiu nós administrarmos e uma dessas áreas, essas ferramentas que nós estamos servindo os empresários da Europa, principalmente, com a criação do branding, que é o posicionamento da marca. Claro, nós temos aqui um especialista aqui que vai falar muito melhor do que eu. Não preciso falar muita coisa aqui, mas o que eu posso dizer é que é uma parte essencial de um negócio. Uma marca não é uma empresa, é muito mais do que uma empresa. E eu tenho trabalhado com o Júlio Parmitessa, esse grande aí, um homem aí, esse especialista aí, cara de design. Eu fico falando com ele, ele não acredita. Eu falo, rapaz, tem um gênio, ele não acredita. Mas, enfim, se ele acredita ou não, eu acho que ele é um cara muito inteligente, muito, muito estratégico. Nós temos trabalhado junto desde abril desse ano, agora no segundo projeto nós estamos trabalhando junto. E eu estou totalmente satisfeito, feliz com os resultados que nós tivemos junto e nós estamos já recomendando, né, para outros projetos e estamos fazendo parceria também. E agora o Júlio vai dar uma aula para a gente aqui do que significa o branding, né? Júlio, seja bem-vindo, Júlio, à live. O Júlio está em Portugal e na Itália ainda, né, o Júlio? Está em Milão, sim.
Em Estou Milão. em Milão. É isso. Seja bem-vindo, Tudo Júlio. bem. Boa noite, Heber. Boa noite a todos. Obrigado pela maravilhosa introdução, tá? Eu agradeço muito. E então, vamos lá. O que vocês, da onde vamos começar? Acho que, Paulo, tu acha melhor eu me apresentar? Acho que fica mais simples, né? Vou diretamente. Pode Então, ser, não tem problema. bom, esse sotaque eu não peguei nas férias na Itália, mas ao contrário, tá? Possivelmente vocês vão ouvir um italiano com sotaque gaúcho, pois sim, nasci aqui perto de Milão, numa cidade perto de Milão. Sou formado comecei os meus estudos em design industrial, tá? Em design muito mais focado nas áreas de desenvolvimento de produto e depois um mestrado que trabalhava mais sobre o setor moveleiro, mas desde logo, digamos, desde o meu primeiro trabalho, comecei a desenvolver a partir do mestrado projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro de empresas, tá? Então, basicamente o que eu fazia era implementar P&D, tá? Fazer um projeto mas não um P&D de engenharia, um P&D de design, tá? Que é algo Ô, Júlio, explica aí para o nosso público o que significa esse P&D na linguagem aí popular. P&D é pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, é um centro de design, depende das empresas, tá? A Fiat, por exemplo, fala de centro estilo, tá? O famoso centro stile, porque depende um pouco qual é o foco. Depois, por exemplo, a Philips tem Philips Design Center, Sony também, Apple, etc., e a maioria das indústrias que decidem a nível estratégico de fazer um passo importante, ou seja, o passo é acreditar no design e trazer o design de forma estratégica como processo, tá? Após, digamos, ao fim de somente uma época industrializada, que até os anos 90, basicamente, surgiu muito, depois, fortemente também devido à globalização, começou-se a falar mais de produto ampliado, tá? E a partir disso, enfim, com a ideia de produto ampliado, que é um termo mais da gestão, sem fazer muita aula e dentro disso, mas basicamente o que acontece, se começam a dar conta que existe algo que chamam de valor, que não está somente alinhado às funções que um produto tem, tá? Então, dizendo, aquele carro é um carro, me serve para mobilidade, me leva de um lugar ao outro, mas começa a se discutir como ele me leva, tá? Então, está me levando de que forma? E isso se começa a fazer tudo aquilo que é o trabalho dos anos 50, 60, 70, de desenvolvimento sobre marca e valores, porque isso começa a dizer, olha, o meu carro te leva melhor do outro, tá? A minha cadeira senta melhor da outra, o meu serviço é melhor do outro, tá? Para essas motivações. E essa dinâmica começa a entrar em um sistema de valor que a gente, como consumidor, percebe quando compra ou se aproxima de um produto. É bastante simples e é tão simples, mas tão difícil de fazer, ou que as empresas acreditam. Então, um centro de pesquisa e desenvolvimento se ocupa em desenvolver produtos ou serviços, tá, dentro das empresas, com aquele que se chama de um tipo de orientação ou de inovação orientada pelo design. Tá? Existem diversos tipos de inovações. A clássica é a inovação de marketing, que traz um bom método de marketing para... Ô, Júlio, você que já criou grandes marcas aí internacionais, como é que você resumiria a palavra branding, né, que é o tema principal hoje da nossa live, assim, para nosso público aí, internacional? Fale em algumas palavras. Então, para mim, para a minha definição é que o branding trabalha, tá, sobre aqueles que são os ativos, aquilo que o cliente não vê, tá? E, sobretudo, ele faz essa ligação entre
ele constrói reputação. O branding, de forma estratégica, serve para construir reputação, tá? Que é um problemão, porque a reputação é tão difícil de ganhar e é tão rápido de perder, tá? E temos centenas de exemplos, tá, que podemos fazer só em qualquer um que acontece hoje, tá? Mas geralmente a gente tem isso quando vê agora nas redes sociais, tá? Esse, por exemplo, o fenômeno de cancelamento, tá? Então, a respeito de uma frase, ou de uma palavra, ou de um post, de alguma coisa que pode ser colocada fora do lugar, tá? Porque naquele momento a discussão é muito quente, tá? E então se decide totalmente cancelar aquela pessoa, ok? Então significa que a reputação dela está acabada, tá? Ou seja, e é estranho porque na verdade a gente sendo, como dizer, isso acontece também com as empresas, as marcas das empresas acontece a mesma coisa. Ou seja, um produto não funciona e se pensa, não, aquela empresa não presta, todo aquele sistema não funciona. Okay? Eu tenho um problema com um produto, toda a empresa não funciona mais. Okay? Então, trabalhar em branding significa trabalhar sobre essas estratégias, como é que a gente cria estratégias de construção de reputação. Okay? Quando a reputação é muito boa, ou seja, quando eu começo a ter, a gente diz, defensores, tá? Advogados da marca, embaixadores da marca, esses defensores, acontecem as famosas lutas que a gente viu, hoje não se fala mais, mas na nossa época, na minha, sem dúvida, no começo dos anos 90, quando entra fortemente a computação, eu era da área de design ou de comunicação, tinha uma luta absurda entre quem que era IBM e quem que era o Intel e quem que era da Apple, tá? Porque a Apple na época tinha até os processadores deles, etc. Então tinha uma luta árdua dizendo não, é tudo Apple, tem que ser, isso é melhor por isso, melhor por outro, etc, etc. E os famosos engenheiros eletrônicos diziam todas bobagens, é só uma caixa bonita, não presta, não serve para nada, etc, etc. E eu com isso eu consigo programar, com outro não sei o quê. E a gente viu que depois no meio se encontraram os dois mundos, tá? Mas então o que acontece aqui, por exemplo, quem que é fiel à Apple, mesmo que um celular possa não funcionar ou pegar fogo, continuará sendo fiel à Apple, tá? Então essa reputação é tão grande que tu começa a ter embaixadores da marca, tá? Então que podem até dizer, olha, o produto não funciona, mas ele me entrega tanto valor que eu não vou deixar de utilizar. E hoje, na tua experiência e tantos anos de profissionalismo, como é que você julga hoje qual é o maior problema dos empresários hoje, das grandes empresas hoje, em relação ao branding? Eles têm diversos problemas. Em relação ao branding, é um pedaço disso. Ou seja, vejo dois problemas, basicamente, nos empresários. O primeiro eles entendem que precisam investir em branding, tá? Ou seja, em comunicação, etc. Só que, então, por um lado, isso é bem claro, que precisam investir, porque sabem que valor gera o famoso atributos que eu coloco e reputação que eu coloco na minha marca. Isso gera valor e consigo ter mais lucratividade, gera diferenciação no mercado, que é isso, saber, simplesmente a gente trata de algumas coisas, utiliza um modelo bem simples para explicar a respeito da diferenciação de marca. A gente usa, por exemplo, 4 filtros, diz conhecimento, relevância, diferenciação e estima, tá? Muito simples. O primeiro nível é conhecimento e a gente sempre usa essa pergunta. Conhecimento significa quantas pessoas te conhecem, tá? Conhecem você como uma marca, tá? Marca A. Quantos te conhecem? E isso já é um primeiro nível, tá? De começar a trabalhar. O segundo é relevante, porque significa quanto essa marca, além de as pessoas te reconhecer, quanto você conhece dessa marca, ou seja, é relevante
quanto produtos e serviços. Diferenciação é saber, olha, eu conheço essa marca A, eu sei que eles fazem cadeiras para escritórios, ok? E sei que essa marca é melhor da marca B, que faz também cadeiras e escritórios, porque tem esses diferenciais, ok? Já conseguir chegar a isso é muita coisa, tá? Porque, geralmente, a primeira vez que chega com preço, tá? E às vezes a gente tem preços muito parecidos, mas tem uma dificuldade enorme para o cliente entender que, olha, mas o meu produto tem um preço próximo do meu concorrente, mas o meu tem atributos, tem diferente, a gente faz isso de uma forma diferente, tá? Ou tem atributos, tem serviços melhores, tem qualidades melhores, etc, etc, ok? Isso vale para produto e para serviço. O quarto, último nível, é o nível de estima, que é aquele que eu acabei de falar antes. Então, onde tu tem alguma pessoa que está jantando e diz, olha, eu preciso comprar um carro, de compra esse. Aham. Okay? Então, alguém vai direto, te diz, não, tem que comprar esse, tem que contratar o Júlio, tá? Tem que contratar a Hector, ok? Ou seja, é a Contratar o Paulo. Temos que contratar eles porque recomendação, né? porque não A tem propaganda saída, eles são os melhores, resolvem o teu problema, etc, etc. Ok? Fazendo um pouco de merchan, mas Eu queria participar aí também, aproveitando por favor. só aproveitando o embalo aqui para colocar a turma, porque live é interatividade, né? Então, nós precisamos colocar aqui os amigos aqui. Olha, a live está muito aqui no Instagram, muita gente participando. Obrigado, pessoal que está antenado com a gente aí, né? O Marlon, um abraço para o Marlon, que é o nosso CEO, tá ligado aí, tá lá no top. Sherlock Case, um abraço. Daniela Essencial, Recarga Braba, Brasileiros em Portugal PT, né? Brasileiro sem sucesso, ele fala aqui para nós, né? Tem muitos amigos aqui, o Adam Filmes, um abraço aí. Nós estamos, o Pierre, né, falando que a DSE sempre está à frente com os melhores profissionais. Fernando Diniz, um abraço. Diego Costa aqui, um abraço, Diego. Bora, briga boa, dizendo a Adam Filmes. Então é muito importante a gente trazer também, para esquentar o nosso clima aqui, trazer a participação do pessoal que está aí assistindo, muita gente. Eu queria envolver no debate, falando sobre branding, Isso. a sua percepção nessa questão do design estratégico, já caindo também nessa sua especialidade, né? Que você se apresenta como strategic design, né? Como Sim. inclusive como estava na nossa divulgação. É muito mais que uma metodologia, é um mindset, essa questão do design estratégico. É mais do que uma metodologia, Sim. né? Aliás, sim, tem alguns que dizem que também não é uma metodologia, tá? É uma forma de fazer design, tá? Sim, porque basicamente tem esse discurso que eu acabei de fazer de base, tá? Então, quando a gente começa a perceber que nós temos que o produto não é somente produto, mas é o conjunto de serviços, pré, pós-venda, de comunicação, de causa. Então, quando eu falo de branding, por exemplo, eu falo de causas, tá? Que é o segundo problema que muitos empresários têm. Ou seja, o que eu faço? Eu abraço a causa do meio ambiente, eu abraço a causa da liberdade de opinião, da diferenciação de gênero. Que causas eu abraço ou não abraço? E a gente viu, de uma forma técnica, tem empresas que abraçaram, cederam, perderam e ganharam. Ganharam alguns, perderam outros. Tem empresas que não se posicionaram e perderam porque são não posicionadas. Tem empresas, essas vezes são dúvidas ferozes de diretores de marketing dentro das empresas, tá? Porque o que eu faço? Me posiciono ou não me posiciono? Tá? Onde é que eu estou? Então, como eu falei, design estratégico é um tipo de design que trabalha a nível processual porque ele entende que projetar um produto não significa só projetar as suas funções ou uma boa estética, tá? Significa projetar ele dentro de um sistema industrial de distribuição, de comunicação e de consumo que hoje é presente no mundo inteiro. Banal,
peguem no celular que está na mesa de vocês, olhem nele, desmontem nele e provem a pensar a todos o made in que está lá dentro. Tem pedaços que são feitos na China, outros que são feitos em Taiwan, outro na Indonésia, um semicondutor que será da Coreia do Sul, um vidro que não sabemos de onde vem, tá? O projeto de um app que pode ser feito no Brasil, por engenheiros brasileiros, um projeto do sistema de hardware que é feito nos Estados Unidos, um outro que é pensado na Índia. Ou seja, quando tu começa a pensar que os produtos são globais e eles hoje precisam atender plataformas de vendas globais e de comunicação globais, a dificuldade de projetar um produto ou um serviço é muito mais complexa hoje a respeito do passado. Não é só fazer uma cadeira. É pensar nessa cadeira, e eu faço uma cadeira porque é uma coisa mais simples que não tem eletrônica, tá? Pensei nisso, mas... não é só fazer uma cadeira, é pensar que se faz a cadeira, tem que entender no mercado que tem, tá, mas ela funciona, tem umas características, por exemplo, de normas técnicas para o mercado europeu, tem umas características de normas técnicas para o mercado americano. Então, o escritório lá de design que precisa fazer, precisa estar nos dois pontos. Tem umas normas, ela consegue entrar no mercado brasileiro? Não, porque possivelmente, como peça única, é muito cara. Então, vamos pensar ela, por exemplo, produzida em parte na Europa e uma parte é montada e terminada no Brasil. Isso que acontece muito com os carros, as famosas montadoras fazem isso, tá? Pode chegar um motor da Argentina e um chassi do México e vai embora e monta, tá? Então, é muito mais complexo que a gente imagina, né? Então, muito mais complexo, extremamente mais complexo. Então, ô Paulo, Ah, o que você acha de a gente abrir uma pergunta aqui para o Júlio do público? fantástico. Vamos abrir então, pessoal. Vocês, olha, o pessoal que está participando aí, a Lésia Franca DSE tá demais. Olha, o Fernando Diniz, obrigado. Davi Figueiredo. Pergunta aí. Podem fazer as perguntas aí. Levanta uma bola aí para o peito de Júlio aí. Uma pergunta boa, gente aí, vai. Aí Jorge Nascimento. O Paulo vai escolher a pergunta aí. Olha, o Adam Filmes, que é um parceiro nosso que tem acompanhado, ele coloca aqui: valor gera o resultado que nós empresários precisamos. Né? Ele já colocou aqui um comentário. Sem dúvida. Valor é hoje um dos ativos mais importantes para a construção. Gente, o exemplo melhor é o mais clássico, é a Coca-Cola, tá? Mas tem milhares de exemplos dentro disso. Ou seja, acabou o tempo onde os ativos industriais valiam mais dos ativos intangíveis das marcas. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Hoje, discutia outro dia, hoje, as grandes marcas, firmas da moda mundial, elas têm designers, estilistas atrás, na coordenação, na direção, equipes maravilhosas, profissionais muito bem. Mas, quanto vale hoje uma blogueira global, por exemplo, uma Ferragni da vida, que está em um conselho de administração de um grupo de moda? Vale milhões de novos seguidores, milhões na bolsa de valores. E vale não só, vale coleções e garantia de vendas, tá? E se a gente pensa, eu fazia isso, estava brincando outro dia, mas dizia, nesse caso, obviamente, é uma profissional muito capaz, tá? Mas é muito diferente a questão de... a percepção de valor pelo público, tá? Eu estava tendo uma aula e estava fazendo um exercício, eu lembro que foi muito divertido, porque no exercício tinha uma interpretação a respeito de uma história do James Dean, da Harley Davidson do James Dean e que acho que ele recebeu, do James Dean deve ter dado como se chama, o roqueiro, o Elvis Presley, tá?
Então, porque foi comprada por um cara por $600, foi vendida no custo porque quebrou a um mecânico, e o mecânico comprou por 3.000, porque ele viu que debaixo do assento estava assinado de Elvis Presley para James Dean. E aconteceu que, em uma sala de aula de gurizada de 20 anos, falar isso, a maioria não sabe quem que é. Então, isso não gera valor, porque James Dean não gerava valor, tá? Porque não era reconhecível. Então, gerar valor não é somente importante, tá? O que Adam está falando o valor gera resultado, mas tu tem que direcionar o valor para o teu público correto. Essa é uma das coisas mais difíceis de fazer, tá? Sim, verdade. Tu conseguir conversar com o teu público, porque estamos 7 bilhões e meio hoje. Não é tão simples enquadrar o nosso público. Em teoria tem todos os públicos, tem muito público para nós, mas selecionar ele precisa de uma boa estratégia. É nesse sentido que o design entra. Então, não é mais só um design que fala design de produto, design da comunicação, design do serviço. Não. É um design que trabalha a nível estratégico, que apoia, tá? Aquela que é a direção, aquela que é a alta gerência, tá? Na construção da estratégia. Então, sim, é algo que trabalha em conjunto com o marketing, que trabalha em conjunto com as direções de engenharia, faz a sua parte de tradução para aquelas que são todas as áreas de design, ok? Isso que mais está acontecendo. O design estratégico, ele é uma elaboração, né, de uma maneira diferente de se ver problemas e as oportunidades, né? Não é só fazer traços, né? Não é só colocar cor, né? Mas é interpretar o DNA da empresa, né? É por aí, né? Exatamente. Tu falou uma coisa super importante, tá? A interpretação. Então, porque muitos dizem, mas isso o marketing faz. Sim, mas ele faz de uma forma diferente, tá? Então, é o processo de interpretação. Eu não estou dizendo que o design é melhor do marketing ou o contrário, tá? Estou só dizendo, olha, o design, quando ele faz um processo de interpretação, ele interpreta por tomada de decisão e que é diferente a respeito de um modelo, por exemplo, que é que pode te dar uma certeza de estatística de mercado, ok? Eu sempre digo, até quando dou aula de design, lembrem, designers, vocês precisam criar tendências. O valor de base de vocês é criar tendências, criar coisas novas. Eu não vou contratar um designer para fazer uma coisa que já existe. Isso é um princípio tão simples, tão básico, mas é um princípio que deve direcionar o designer. Então, e com isso não significa que seguir tendência está errado, tá? Mas significa que também um designer, quando ele interpreta uma tendência, ele faz uma interpretação que é um pouco mais, eventualmente, subjetiva. Mas não significa que está errado, ok? Quantos empresários fazem interpretações subjetivas e não totalmente objetivas, tá? Temos exemplos gigantescos dentro disso. Então, a subjetividade, por muito tempo, foi trazida como algo que não tinha valor ou algo que era uma incerteza no mercado, tá? Porque não, tem que ser objetivo, tem que trazer pesquisas duras, objetivas, etc, etc. Sim, tem que trazer, mas não só. Porque a subjetividade é humana, a subjetividade e a intuição são processos humanos que fazem parte das pessoas, tá? E a gente precisa acreditar nas pessoas também, não só, mas também, ok? Então não estou dizendo que é só, mas também acreditar. E a intuição humana também é um valor maravilhoso para É verdade. Para trabalhar. Opa. A LES, naquela proposta que o nosso presidente Heber Loureiro lançou, a Lésia Franca tem uma pergunta aqui para você, Gílio. Qual a parte mais complicada que exige mais atenção na criação de uma marca? Qual a parte mais complicada que exige mais atenção na criação de uma marca? Pronto, tá? Te vira, Júlio. Posso ser sincero, para mim? Claro. Hoje, para mim, a parte mais complicada é o naming, o nome.
É mesmo? Sim. Interessante. Criar nomes. Uau. Criar nomes, porque, antes de tudo, nos últimos 30 anos, a quantidade de nomes que cresceram é impressionante. Tá? Criar nomes novos, com atributos, com histórias, com identidade, curto, fáceis, tá? De ser utilizados, uma pronúncia simples, livres nas plataformas digitais, tá? Sem que tu tenha que falar marca A, design, studio, innovation, ok? Para conseguir ter algo aberto. .com, para tu conseguir ter um .com, ok? Naming no branding é uma das coisas mais difíceis de construir, tá? Obviamente, por quê? Porque o resto, volto a dizer, ser designer é um tipo de profissionalidade e não como dizer algo que algumas pessoas podem pensar que é uma criatividade que caiu, tá, do céu e eu nasci com isso. Tem alguma questão de talento, tem dentro, como outras questões, mas também criatividade é algo que se treina, que se aprende. Claro. Mais você faz, mais você é criativo. Okay? Verdade. Maravilha. Para mim é nome. Nome é difícil. Um bom nome ainda tem um bom valor. Ô, Júlio, tem uma pergunta aqui para você. Juntando esses anos todos de expertise, de experiências, né, de muita estrada, qual é o conselho que você daria para os empresários, as pessoas que estão começando aqui, até mesmo profissionais liberais nessa área de marketing, de gestão e etc., de criação de design? Qual é o conselho que você daria para a gente? Em poucas palavras, juntando a tua sabedoria desses anos todos. Acredita nas pessoas. Uau, mesmo. Elas são ótimas, tá? Nossa. Além de ser divertidas, são ótimas as pessoas, tá? Muito bom. Fantástico isso. Eu diria, pelo menos eu sempre fiz isso, seja quando eu trabalhei na China, que eu trabalhei no Brasil, na Espanha, que não comentei, mas teve vivências para montar esse tipo de centros no design, centro de design na China, na Espanha, no Brasil, tá? Até centro de design nas universidades, que é uma coisa dificílima de pensar, porque tudo é um tipo de conhecimento totalmente intangível, tá? Mas pessoas é muito bom. Pessoa é aquilo que nos liga, tá? A nossa espécie humana, Sapiens Sapiens, ela se evoluiu a partir do senso de comunidade, porque a gente perdeu tudo, não temos mais pelo, não temos unhas, tá? Eu sempre brinco. Não temos mais os dentes, tá? Não temos venenos para injetar. Ok, então a gente entendeu que estando juntos criamos grupos e comunidades para nós estar bem. Então é um valor. A gente precisa aprender a estar juntos. A pandemia trouxe isso, um grande problema social gigantesco, com o distanciamento social, porque a gente perdeu uma das atividades prioritárias do ser humano, que é um ser social. Sim. Tem uma Késia que fez também já na pergunta. Tem uma pergunta aqui da Késia. E só para relembrar o pessoal, nós estamos num bate-papo aqui na live Self-System com Júlio Palmitessa, ele que é sócio fundador da Hector Global Design Solutions. Ele é empresário, também é professor, né? E ele é mestre pela Universidade Politécnico de Milano. Inclusive, ele está nesse momento em Milano. E conosco está o Weber Loureiro, que é o presidente da Self-System. E a Késia Loureiro, ela diz assim: Júlio, qual a sua opinião sobre o posicionamento das empresas frente às causas sociais e políticas? Quais impactos para o branding? Rapaz, então, a Késia foi profunda, hein? Foi muito profunda, Késia. Então, Késia, na verdade, eu vou te trazer um exemplo que é Adriano Olivetti, tá? Na verdade, filho
do fundador Camillo, de uma empresa Olivetti, que acho que, provavelmente, os mais novos não conhecem, mas que tem já um pouquinho mais de idade conhece. Tá? Era a empresa líder até os anos 60, 70 de máquina de escrever, tá? No mundo. A IBM dizia um dia, eu quero ser como a Olivetti. Tá? Eles, nos textos que ele trazia, por exemplo, se vocês vão olhar, tem uma documentação muito interessante pela a RAI, a Rádio Televisão Italiana. Na internet se encontram diversos vídeos dentro disso que explicam a construção da dimensão social de uma empresa e a responsabilidade social que tem uma empresa. Vou fazer só esse relato muito simples. Nos anos 20 e 30, na verdade, o filho, o Adriano Olivetti, ele entende uma coisa super importante, que é, ele vai nos Estados Unidos e ele aprende a gestão, tá? Então veio com o sistema taylorista, como é que se faz gestão, ele aprendeu isso. Mas quando voltou, ele começou a entender que a fábrica não é somente uma fábrica enquanto pessoas, funcionários, estruturas, etc, etc. Ele diz uma frase maravilhosa que diz, eu entendi que existe uma relação entre os problemas que estão dentro da fábrica e aqueles que estão fora da fábrica. A gestão em harmonia dessas duas coisas melhorava os dois, ok? Ou seja, a síntese e ele testou coisas que hoje são incríveis. Por exemplo, ele fez o primeiro plano de urbanização da cidade, para dizer como deveria se expandir. Então, dizendo, olha, vamos aumentar os funcionários de fábrica, eu vou contratar urbanistas para que a prefeitura possa ter bons urbanistas para crescer de uma forma saudável a cidade. Eu vou dar, ele deu o congênero parental pela primeira vez de 6 meses, tá? Ou 4 meses, 5 meses, não lembro, mas era quase 6 meses por ali. Ele fazia diversas coisas, fez escolas internas, fez biblioteca dentro da fábrica, tá? E a Olivetti ganhava muito dinheiro, mesmo assim, tá? Mas, fora isso, eu acho que as causas sociais são imprescindíveis porque fazem parte dos valores da marca. Agora, quanto elas fazem parte, essa é uma questão da identidade da empresa, tá? O que quero dizer? Se vocês é uma empresa que tem um brand que faz peças mecânicas, terá determinados apoios a respeito de causas que precisam ser discutidas ou eventualmente apoiar. Se você é uma empresa se você é uma marca, é um político e tem a tua marca ou um partido, tá? Que também tem marketing político, esse branding, essas causas sociais são os fundamentos, os pilares da tua marca, ok? E então, quando a gente traz isso, a tradução depois em termos muito práticos de fazer branding, é muito simples, tá? A diferença entre, em inglês se diz, entre storytelling e story doing. Ou seja, o que tua marca está dizendo, o que tua marca está fazendo. Porque o que está dizendo é a tua narrativa, tá? O que está fazendo é a tua atitude, ok? E essa é uma das coisas que é tão simples, mas tão difícil de dizer. Então, não faz sentido tu dizer, eu sou, não sei, eu sou ambientalista, tá, na minha empresa, mas tu depois na reputação tu não apoia isso, ok? Então é melhor não dizer, não diga isso, tá? Então o que tu promete, eu sou o melhor, muitas empresas dizem, eu sou o melhor nisso, tá? Mas é tu que está dizendo ou são os outros que estão dizendo? Ok? Se tu não tem essa causa, então cuida, porque hoje é muito mais rápido perder reputação dentro disso. Ok? Verdade. Então, essa linha é muito tênue, mas ao mesmo tempo simples, mas é muito tênue. Tá? Lembrando, gente, que eu sou muito do bem. Tá? Muitas vezes as piores com as melhores intenções se fazem as piores, tá? Coisas. E muitas vezes é só
as pessoas ou publicam ou fazem coisas sem realmente se dar conta. Eles achavam que não podia ter esse grande, por exemplo, que uma frase, uma publicação pudesse gerar tantos problemas, tá? Perfeito. O problema é quando isso é feito de forma redundante. Então, quando a pessoa continua fazendo isso, aí é diferente, tá? Então, mas muitas vezes acontece, enfim, que é bastante tranquilo, são pessoas que não fazem isso por mal, ok? Então, a minha é sempre dizer, pessoal, nós que somos gestores, mas ao mesmo tempo somos também consultores e consumidores, ou opinionistas, ou seguidores das empresas. Tentamos ter sempre um pouco mais de cuidado, lembrar, acreditar mais nas pessoas e criticar, se apontar, posicionar, mas um pouco mais light na vida. Beleza. Nós estamos chegando, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. A gente ainda tem aqui uma última pergunta do nosso grande parceiro, Pierre. O Pierre tem uma pergunta aqui, e aí a gente encerra a sessão de perguntas, depois a gente vai passar para as considerações finais. E nós já estamos aqui com 45 minutos de live, né? Olha só, passa tão rápido. Quando é bom, né, Heber? Passa rápido as coisas. Rápido. Verdade. E o Weber pergunta aqui: como os princípios e valores de uma empresa impactam na criação de um branding? São os fundamentais. Como eles impactam? Então, isso é a forma de trabalhar do design. Ou seja, esses princípios são crenças e cultura de forma de fazer empresas, tá? Porque, pelo contrário, é diferente, no sentido que é algo que se posiciona a respeito de uma oportunidade de mercado, tá? Se tu montar uma empresa a partir, olha, tem uma oportunidade de mercado, tudo bem, tu pode começar, mas depois tu tem que dar um pouquinho de ti. Sempre voltamos a falar de pessoas. Então tem que dizer a forma de como tu quer fazer. Se tu quer abrir uma empresa de bolo, tem muitas empresas de bolo, mas tu vai ter a tua receita, a tua forma de fazer, o teu carinho, tá, a tua alma. E esses são os pilares. Então, isso é pilares do branding, pilares da empresa, pilares daquilo que se chama de cultura empresarial, tá? E não tem como não ter, são fundamentais. Perfeito. Considerações Então é finais. isso, considerações finais. Tudo que é bom dura pouco. Muito obrigado a todos. Vamos abrir a palavra para o nosso presidente fazer a sua despedida e fazer um resumo geral da nossa live. O nosso primeiro entrevistado, hoje foi a estreia da live Self-System, né, Heber? Isso, é a primeira de muitas, né? Tem muita coisa boa vindo por aí, pessoal. A gente só está começando, a gente só está esquentando, né? Na verdade, né? A gente começou a decolar, a gente fala muito de decolar, eu vi aqui uns foguetes aqui nos comentários, né? Mas, na verdade, pode ter certeza disso, a gente nem começou a decolar, não. A gente só está esquentando os motores, né? Para a gente realmente acender juntos. A gente, como o Júlio falou, a gente acredita no todo, na comunidade, no poder da sinergia do todo. Por isso que a gente está aqui, ó, trocando experiências, trocando conhecimentos. Não é muito mais além do que publicidade, né, Paulo? Verdade. A gente não está aqui usando o brand, usando o Júlio para poder falar de brand, para poder dar audiência. Não é isso, né? Nossa cultura, nossa mentalidade é sempre compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós temos para compartilhar. Então, é por isso que nós estamos aqui, para servir. E, como disse Jesus, né, o maior é aquele que serve. Então, assim, toda a honra que nós estamos tendo, né, o Júlio está trabalhando com a gente também, todos os resultados que nós estamos tendo hoje, em todos os sentidos, não só na Digital Self-Esteem, mas em outros projetos que nós estamos trabalhando também, todos esses resultados estão sendo consequências de servir bem os nossos clientes, de entender as necessidades das pessoas e com a intenção correta, né, Paulo? A intenção correta, que é importante, porque
como o Júlio falou aí, para encontrar pessoas de bem hoje está dando trabalho. Beleza, obrigado, Weber. Lindas palavras. E, Júlio, seu boa noite final aí. Boa noite na Europa. Você está em Milão, né? O Weber está em Portugal e eu estou aqui no Brasil. Aqui é quase. Estamos a. Que hora é? Estamos 10 para 6, então aqui estamos a 10 para as 10 da noite. Olha, eu queria só fechar. Muito obrigado, foi ótimo. Paulo Weber, eu gostei muito, muita honra ser o primeiro a começar, tá, com isso. Fica aberto a possibilidade de, sem dúvida, de participar de outras, se vocês querem, até com outros convidados. Sim, sim. E eu acho que, para fechar, a síntese como falamos muito disso, se vocês trabalham com design estratégico e muito focado depois em branding, tá? Hoje a gente não falou tanto de produto, mas mais focado em branding, lembrem disso, é muito simples, então, reputação é respeito, tá? Marca é amor. Fantástico, Bom, genial. aí vocês pensam em que tipo de escolhas vocês fazem por amor, tá? Para construir reputação e respeito, ok? Nossa, que resumo final. Fantástico, Júlio. Muito obrigado, Júlio, pela sua... Merece palmas, né? Esse final aqui de brand e produto foi fantástico. Obrigado a todos. Olha, a Kézia Loureiro dizendo excelente discussões, parabéns a todos. Pierre colocando que é top. A Lécia falando perfeito, que live, fala a Lécia. A Daniela fala obrigado, Júlio e equipe. Parabéns, pessoal. Pierre, grandes mestres. E obrigado, Digital Self-System. O Vinícius, consultor lá do Espírito Santo, participando. O Glairton, que é reitor de uma universidade aqui no Brasil, participando. Muitas pessoas nobres e maravilhosas. O espetáculo foi feito para vocês. Vocês são a verdadeira essência da gente existir aqui na live. A gente entregou para vocês um conteúdo que é o grande objetivo da agência, a live da Digital Self-System, entregar conteúdo de qualidade, gerar ideias que produzem resultado. E a gente está muito feliz, obrigado pela participação de todos, um beijo no coração, fique com Deus, né?